vídeo anterior eu falei que eu vou criar um infoproduto, e na verdade eu tô criando um infoproduto, então esse vídeo é uma série de vídeos te ensinando literalmente como é que tu vai criar um infoproduto junto comigo, por quê? E te explicar as razões e as motivações pra gente poder fazer isso. Antes de qualquer coisa, tá? Desculpa pelo áudio, porque eu acabei, vamos botar assim, acontecimentos do empreendedorismo, meu celular caiu, quebrou meu microfone, mas eu preciso gravar, então eu não vou deixar de gravar por causa do microfone. Então, desculpa, o meu áudio ele vai estar um pouquinho mais conturbado, vai ter barulho da rua, não vai ter, eu vou tentar editar o máximo que eu conseguir para ele ficar melhor ali, tá? Outra coisa importante, se tu não me conhece ainda, eu sou Eduardo Peroni, mais conhecido como Edu Peroni ou Peroni também, e sou consultor financeiro e especialista em investimento. Então eu falo sobre empresa, empreendedorismo, como abrir, como não abrir, como se organizar financeiramente, sobre investimento, toda essa gama de assuntos que englobam a questão de tu ser um empreendedor, ou tu ter um negócio, ou ter uma renda extra. Eu falo sobre isso, eu dou consultoria sobre isso, eu tenho produtos sobre isso, então por isso que isso me motivou a criar essa série de vídeos no YouTube, também para poder te ensinar de uma forma barata, porque eu sei que é caro cursos de marketing digital, às vezes é um curso que te entrega alguma coisa que tu já sabe, então aqui eu vou compilar tudo que eu aprendi, o que eu sei, para criar um produto, um infoproduto e mostrando passo a passo do que eu vou fazendo, literalmente em algumas videoaulas também. Então já bora lá pro meu tablet que eu vou te explicar basicamente o que eu já fiz, tá? No vídeo anterior eu expliquei o porquê que eu vou fazer isso, como eu vou fazer, o que eu vou escolher, quais são os tipos de infoprodutos que a gente tem. Eu vou deixar o cardzinho por aqui ou embaixo ali para te poder dar uma olhada naquele vídeo. Mas antes de qualquer coisa, este vídeo ele é basicamente para a gente definir a nossa persona, tá? Então deixa eu anotar aqui, ó, persona. Persona, tá? Então, para que a gente vai precisar da nossa persona? A gente precisa entender aqui como a gente vai vender e para quem que a gente vai vender. Então, se tu tem empresas, tem negócio, renda extra, alguma coisa do tipo, tu precisa saber quem é teu cliente-alvo, né? Então, atua basicamente a tua persona. Contextualizando, tá? O meu produto que eu escolhi para fazer, e eu vou tentar fazer ele do jeito mais barato possível ou gratuito, se der tudo certo, grátis, vai ser um e-book. E esse e-book ele vai ser para os meus consultorados e também vai estar disponível lá na minha página de consultoria, que é peronieducação.com, ou vai estar disponível no link também para a pessoa poder acessar e aprender. Então, basicamente, eu vou definir a minha persona para poder criar esse e-book e entender quais são as dores que eu preciso resolver. Então, o que a gente precisa entender, tá? Depois a gente vai para o meu computador, que eu já fiz o prompt, já tem ele pronto ali para fazer, mas assim, basicamente é quem, tá? Então, assim, quem é o meu cliente? Como eu posso ajudar ele? Então a gente vai botar aqui, ó, como, tá? E mais importante, quem é o meu cliente? Como eu posso ajudar ele e como eu entendo sobre ele, né? Então, como eu vou entender sobre ele? Essas são basicamente as perguntas que a gente tem que ter. Basicamente, no meu caso, tá? O que eu faço? Eu literalmente faço uma seleção de itens. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma seleção de itens mais ou menos de acordo com os clientes que eu atendo, porque eu já tenho essa proficiência. Ah, mas eu estou iniciando em um nicho que eu não conheço nada, então troca o nicho. Vai para o nicho onde tu conheça e tu entenda mínimo de pessoa que consome aquele nicho. O meu caso, tá? No meu caso, quem são as pessoas? São geralmente pessoas entre 22 a 55 anos, tá? Então, esse é geralmente é as pessoas que eu atendo, entre 22 a 55 anos. Sempre, sempre, sempre. Ou as pessoas são CLT, ou elas são empresárias, ou elas são autônomas. Tá? Acho que eu vou botar de outra cor esse para não atrapalhar. Vou botar de amarelo. Então eu já sei que as pessoas têm entre 22 a 55 anos, que geralmente é o que eu atendo. Elas são CLT, ou trabalham de CLT, ou são empresárias, ou são autônomas. Então eu já defini isso também. Eu tenho que saber, meu produto é para homem ou para mulher? Para mim é para os dois, então é homem e mulher. Então vamos botar lá. Para mim o produto ele é para os dois, homem e mulher. Por que isso é importante? Porque imagina assim, se tu tá fazendo um produto de emagrecimento, vou dar um exemplo, e aí tu cria um e-book
para, digamos, pós-gravidez. Aprenda a emagrecer pós-gravidez. Uma dor de alguém, tá? Aprenda a emagrecer pós-gravidez. Quando tu for fazer teus vídeos de anúncio, ou tu for gerar o teu anúncio no tráfego pago, ou tu for fazer por YouTube, por TikTok, por Instagram, por WhatsApp ou boca a boca, tu não vai chegar e vai ofertar pro homem algo que é de gravidez. Porque ele não tem a recém-gravidez. Tu vai ofertar para quem? Pra mulher. E vice-versa. No meu caso, como eu já tenho o conhecimento e entendo, geralmente o meu público-alvo é homens ou mulheres entre 22 a 55 anos que sejam CLTs, tenham empresa ou sejam autônomos, tá? Importante, tá? Empresário e autônomo são coisas totalmente diferentes. Eu já expliquei, eu explico isso sempre. Empresário é aquela pessoa que já tem uma empresa estabelecida, tem funcionário, já não precisa estar efetivamente lá e tá fazendo seu trabalho ali bonitinho, recebendo o seu prolabore, seu salário e tudo. Esse é o empresário. O autônomo é aquela pessoa que, se ela parar de trabalhar ou não ir trabalhar, ela não recebe, ela não ganha, geralmente é o MEI, né? Que a gente trabalha. No meu caso, por exemplo, eu sou autônomo porque eu tenho meu escritório de consultoria, mas se eu parar de trabalhar ainda, eu não ganho. Então eu preciso estar sempre atendendo, buscando cliente, correndo atrás. Esse é o autônomo, tá? A gente se torna empresário quando a gente já tem um gerente, a gente tem funcionário, a gente tem tudo e a gente consegue criar essa gama toda. Então, basicamente aqui, para vocês entenderem o que eu defini, tá? Eu basicamente defini a minha persona em 3 linhas. De 22 a 55 anos, é CLT, é empresário ou autônomo e é homem ou mulher. Tá, o que eu tenho que fazer agora? Agora a gente vai pro meu computador ali, porque agora eu vou te explicar o que o ChatGPT vai nos ajudar. Então, bora ali. Basicamente, o que a gente vai fazer, tá? A gente definiu ali no tablet a nossa persona e como a gente descobriu ela. Eu tenho aqui já pronto um bloco de notas, vamos colocar assim, que é o que eu tô já começando a fazer e tal. Então eu já defini ali o que fazer, para que fazer, como, que nem foi o que eu falei para vocês. E aí a gente precisa definir para quem que é. Então o que acontece, tá? Já defini ali, até botei aqui 25, mas eu vou deixar para 22 anos. Eu vou deixar para 25, eu tinha colocado 22, nós vamos deixar para 25, que tem um período de maturidade mais legal ali. Então o que eu fiz, tá? Já escrevi um prompt pro ChatGPT me dar a persona deles, a persona ideal, tá? Então basicamente o que tu pode fazer? Tu faz assim, ó. Eu botei chat, bom dia, porque foi de manhã cedo que eu escrevi, né? Hoje eu estou criando um produto digital para melhorar e resolver algumas dores. Mas antes, eu preciso definir qual é a minha persona ideal e como eu vou conseguir ajudar ela. E para isso eu vou te passar alguns dados do qual é o meu nicho. E aí, eu só escrevi por escrever ali, né? De qual é o meu nicho e quem eu quero atingir. Então vamos lá, ó. Meu nicho é consultoria financeira e educação voltada para o mercado financeiro. Importante, tá? Pra gente falar o nicho. Então, para quê? Para que ele saiba as direções. O que eu estou explicando? Primeiro eu expliquei para ele o que ele precisa fazer. Então, imagina que é a linha ali, ó. Ele precisa fazer ali, ó. Bom dia, estou criando um produto digital e eu preciso descobrir qual que é a minha persona ideal. Então, eu disse para ele, olha só, tu vai precisar descobrir qual que é a minha persona ideal. O que ele precisa para saber qual que é a minha persona ideal? Qual que é o meu nicho, onde eu trabalho. Então tá, Edu, onde é que tu trabalha? Ó, meu nicho é consultoria financeira e educação voltada para o mercado financeiro. Então, ó, tá, ok, esse é teu nicho. E qual que é teu público? Por que a gente saber as características do nosso público é diferente da gente saber a persona? Porque a persona ela vai nos dizer exatamente quais são as ideias do nosso público. Por exemplo, se tu não tem uma lista de públicos, uma lista de clientes ali que tu entenda, compilou, entendeu quais são as dores, quais não são, essa é a melhor forma de tu descobrir, porque o ChatGPT ele vai consultar no Google ou em outros locais e vai fazer essas pesquisas para ti. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Ó, o que eu falei? Basicamente, eu atendo homens ou mulheres entre 25 a 55 anos e que busquem melhorias na sua empresa ou queiram começar no negócio próprio ou ter uma renda extra. Foi o que eu falei para vocês. Homens ou mulheres, 25 a 55 anos, que são autônomos, são CLTs ou empresários, né? Ou querem ter uma empresa ou diversificar. Então, já estou entregando para ele que assim, olha só, me descobre quais são as dores de pessoas entre 25 a 55 anos, que sejam homens ou mulheres, e queiram ou ter uma renda extra ou descobrir quais são essas dores, o que eles têm. Então, eu preciso primeiro que ele me descreva essas pessoas para depois fazer isso. Então, assim, ó,
Eles estão buscando melhorias, ó, independência, querem independência financeira, são autônomos, empresários, gestores. Então, ó, eu preciso que você crie uma persona ideal e quais são as maiores dores e pesquisas deste público, separando em 3 opções para mim, tá? Eu fiz isso, deixa eu passar aqui pro ChatGPT, joguei lá, ó, joguei para ele. O que ele me entregou, tá? Ele me entregou 3 personas diferentes. Um exemplo do Rafael, me entregou o exemplo da Camila, me entregou o Marques. Eu achei muito vago as explicações. E aí, o que eu fiz para ele, tá? O que eu mandei? Eu mandei assim, ó, obrigado, está ótimo. Preciso que compile os 3 principais problemas das minhas personas para que eu possa definir o objetivo do meu infoproduto e como ele vai resolver esse problema. Porque a gente já sabe a persona, eu já sei quem são, o que eles pensam e como eles agem. Vamos colocar assim. Agora eu preciso descobrir por que eles agem assim e o que eles precisam que eu resolva na vida deles. Porque não adianta, ó, já presta atenção numa coisa, não adianta tu criar um infoproduto e tu não resolver nada pra pessoa, tu não vai vender. Tu precisa criar um infoproduto para resolver alguma coisa e no meu caso eu preciso criar para facilitar o meu trabalho. Então se tu tem uma empresa, tu quer começar a criar um infoproduto para ti, uma empresa física, de serviço, alguma coisa assim, pensa em infoprodutos que te ajudem a melhorar o teu trabalho. Então, eu atender um cliente que tem uma consciência financeira melhor, para mim é muito mais fácil do que eu atender um cliente que não tem uma consciência financeira tão boa. Então eu já consigo pular essa etapa com um e-book, por exemplo, tá? Então eu pedi para ele elencar em 3 para mim e ele me deu ali, ó. Primeira opção de dor, tá? Pessoa empresarial. Falta de organização financeira. Ok, tá. Aí depois ele me escreve ali. Segunda, insegurança e falta de estratégia para construir uma renda extra ou escalar o negócio. Também é legal. E a terceira é falta de educação financeira prática e aplicável, que é o que eu preciso neste momento para mim, que eu sinto que eu preciso que o meu cliente já tenha uma consciência melhor sobre educação financeira. Então, ele já botou aqui, ó. Eles já ouviram falar de investimento, organização, renda passiva, mas não conseguem colocar em prática a informação que encontram é superficial, confusa ou técnica demais. Eles precisam de um passo a passo simples, direto e que funcione na vida real. Então, vamos lá. Um exemplo de dor, ó. Consomem conteúdo, mas não sabem como aplicar. Sentem que estão sempre começando do zero, frustração, por não ter resultado. Então, provavelmente, tu deve sentir isso até na questão de criar um infoproduto, porque às vezes tu consome um monte de coisa e nunca sabe o passo a passo para criar. Por isso que eu tô trazendo isso aqui, pra gente compilar junto e às vezes me ajuda até a organizar, registrando e documentando. Então, vai mais dicas. Se tu quer começar a criar conteúdo, registra e documenta tudo que tu tá fazendo ali, que também já te ajuda, tá? Então, o que eu vou fazer agora, ó? Conclusão, seu produto digital precisa resolver essas 3 dores principais com clareza e de forma prática para expor ele, mas 3 dores principais ficam muito grande, eu quero uma dor só e eu quero resolver essa dor. Então, no meu caso, é a falta de educação. Então, ali, ó, quando a gente for fazer alguma coisa, ele já está até nos dando aqui uma frase, ele transforma sua relação com dinheiro, organiza o nome do nosso produto, já está dando ali, ó, esse produto pode ser uma mentoria gravada, um método passo a passo, um guia de investimentos, um sistema de organização, se quiser eu te ajudo a criar, ó, um nome matador, a estrutura completa. Só que aí que tá, se tu já pede para ele fazer isso, ele vai compilar dos 3, e eu quero de um só. Então o que eu fiz? Vim lá e eu sempre salvo, tá? Então eu salvei tudo isso, peguei a minha dor principal, entendi, e agora eu escrevi esse prompt aqui, ó. Que eu vou botar aqui, vou ler para vocês, ó. Eu vou usar como meu principal problema a opção 13. E com isso, agora, nós vamos definir algumas soluções. Deixa eu tirar o Y daqui. Para a criação de um e-book prático e efetivo para isso. Vamos lá. Crie 3 soluções para um e-book que resolva o problema 3. E ajude a criar uma estrutura e um e-book para isso. E aí eu mandei para ele, e vamos esperar aqui, eu já corto qualquer coisa, ó. Aí ele vai me dizer ali, ó. Ótima escolha, falta de educação, não sei o que, o já falou tudo que eu tinha que falar ali, então já me definiu a primeira solução, ó. Método de organização financeira simplificado. Pô, legal. Chegou ali, leu o e-book, já entendeu, já vai te organizar. Segundo, estratégia de renda extra aplicável. Então, se a falta de organização financeira e a consciência financeira, uma estratégia de renda extra legal, pô, eu acho que sim. Ok, pode ser alguma coisa. E a outra é mentalidade e plano de ação para a independência financeira. Olha que legal. Ele já criou e identificou uma solução para mim. Então, o que eu fiz nesse vídeo, tá? Para a gente entender. Basicamente, e agora a gente já vai fazer, mas só para a gente trazer um resumo, basicamente o que eu fiz? Eu defini a minha persona, então eu descobri para quem que eu preciso vender. Quando eu descubro isso, eu jogo lá no ChatGPT um promptzinho bonitinho ali, escrevendo, falando isso. Então, pode até printar e usar esse mesmo ali.
E aí, depois disso, eu preciso descobrir qual que é a dor dessa minha persona, o que que ela tá buscando e qual que é a principal dor que eu quero resolver. No meu caso, é a questão da educação financeira por causa da consultoria. No teu caso, pode ser a pessoa quer emagrecer rápido, ela tem diabetes, ela não tem, ou vamos para outra situação, a pessoa quer aprender a treinar melhor, ou se a pessoa for programadora, ela quer aprender a programar Java, ela quer aprender a programar HTML, ela quer aprender a resolver bug, sabe? Então, tu tem que entender esse ponto específico, tá? Entendendo isso, ok? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente já vai escolher uma solução, então, basicamente, a minha solução, e eu acho que é legal, é um método de organização financeira simplificado, porque ele já engloba as outras duas soluções, ali a gente pode colocar junto, mas a gente vai pegar esse problema, pode compilar essas 3 soluções e fazer isso. E agora, com isso, a gente vai fazer o quê, ó? Ele até definiu para nós uma estrutura, ó, um nome provisório. Controle, crença, controle, crença, conquiste. Pode ser o método 3C, por exemplo. O guia definitivo para organizar suas finanças e construir a liberdade. E aí aqui já tem a introdução, ó. Já tem a introdução, módulo 1, módulo 2, módulo 3. E eu vou te dizer assim, ó, até tá bom. É uma quantidade boa, deve dar ali entre 20 a 25 páginas. E ele ficaria legal pra gente poder fazer, dando uma conclusão e dando até um extra de bônus. Mas eu não vou ter extra, na verdade eu tenho planilha, tenho lista, tudo ali. Mas caso tu queira, tu pode criar um extra e um bônus. Então ele já criou a nossa estrutura, então aí já tem a dor do nosso cliente, a gente já tem a solução e ele já automaticamente criou a estrutura. Agora o que tem que fazer? Pegar essa estrutura, dar uma estudada, entender como é que ela tá, e aí depois que tu entendeu como é que ela tá, a gente vai começar realmente de fato a pedir para ele criar os nossos módulos ali pra gente poder jogar isso em um outro aplicativo chamado Gama, ou no Canva mesmo. Se tu quiser criar à mão, eu posso te mostrar como é que tu faz os dois. O primeiro que eu fiz à mão, mas eu posso fazer depois pelo Gama. O Gama já faz toda a estrutura para nós com um prompt bonitinho, tá? Então agora a gente vou planejar, estruturar ali o próximo vídeo, mas não esquece de se inscrever aqui no canal, de me seguir nas redes sociais, seja no Instagram ou no TikTok também, que eu falo lá sobre isso e eu vou trazendo as vivências sobre consultoria, empresa, gestão, me organizando. Então é importante que eu tenha bastante gente comentando e engajando ali pra gente poder crescer e compartilhar com quem tem que conhecer esse vídeo e entender como é que ele pode ajudar, tá? Bem importante. Então, agradecer pela presença de vocês e bora pro mais. A gente vai fazer com que tu cresça a tua empresa, ou tu abra uma empresa, ou até construir um negócio digital também, assim como eu tô fazendo, e eu espero que tu faça também. Fechou?